Graça e paz. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Obrigado pela honra, pelo privilégio de sermos filhos teus, servos e sacerdotes do Senhor. Pai, é uma honra podermos orar, conversar contigo, e cremos que tu tens nos ouvido, tu tens ouvido os teus filhos, as tuas filhas, e pedimos, capacita-nos. Fala conosco, ó Espírito Santo, me capacita também a transmitir esse ensino, esse assunto. Capacita também os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo a terem revelações novas, e que eles venham ensinar na prática tudo aquilo que eles estão aprendendo. E salvem muita gente. Que sejam sacerdotes que salvem muitas e milhares de vidas. Pedimos que o Senhor os capacite, derrame graça na medida que vão ouvindo. Que o Senhor venha estar fortalecendo, alimentando a cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o assunto de hoje é oração. O assunto de hoje é oração. E na oração é uma conversa que nós falamos e também nós ouvimos, né? Então é mão dupla. Oração não é só ficar falando, também nós ouvimos. E no caso aqui nós estamos falando com Deus do universo, o Rei dos Seis, o Deus que, se Ele falar alguma coisa, as coisas vão acontecer. Por exemplo, eu estava pensando esses dias, Deus não precisou falar muita coisa, Ele só fez psiu, sabe aquele quietinho? Ele mexeu, eu creio que Ele fez psiu, silêncio, e Deus conseguiu parar o mundo inteiro. Acho que Ele não falou muita coisa, não. A autoridade que Deus tem sobre a nossas vidas, sobre o nosso país, sobre esse universo, é a esse Deus que nós temos, que nós oramos. É com Ele que nós conversamos. E Ele não é um Deus mudo que não fala. Ele é o Deus vivo. Ele que criou todo o universo. E se Ele um toque da mão de Deus, um psiu dele, Ele para o mundo. Acho que para Ele parar o mundo, Ele fez psiu. Acho que Ele não falou muito, Ele fez um psiu só. De tanta autoridade que Deus tem, é esse Deus que nós estamos falando, que criou os céus e a terra, e Ele é digno, e esse assunto é essencial para nós. No Antigo Testamento, se estivéssemos no Antigo Testamento, até fiz uma figura para o homem chegar a Deus. O homem não conseguia chegar a Deus. Deus só falava com pouquíssima gente. Por exemplo, Abraão, Moisés, alguns profetas. Deus falava muito pouco. Nós, o povo em geral, não podia nem chegar perto da presença de Deus. Por quê? Se chegasse perto da presença de Deus, só o fato de chegar perto, eles, naquela época, a presença de Deus era representada por um tabernáculo, uma tenda que era montada. E Deus estava naquele local. Para quem estiver lendo Êxodo Levítico, é o tabernáculo de Moisés. Deus estava lá, e o homem nem podia chegar perto. Esse assunto, não existia oração. Papo era só com Moisés. Nem Josué, que era o segundo homem, não tinha papo com Deus. Deus não falava com qualquer um, não. Era uma raridade, era muito difícil. E outra, tinha um que era o segundo, um dos mais importantes do povo de Israel, que era o sumo sacerdote. Ele conseguia não falar, chegar perto de Deus, pertinho de Deus, da presença de Deus, uma vez por ano somente. Aí, com Jesus, aí mudou tudo. Aí mudou.
Aí a relação do homem com Deus mudou radicalmente. O homem era muito distante com Deus, todo o Antigo Testamento. Não existia contato. Era uma coisa muito longínqua. A pessoa tinha que ficar muito distante. Tanto era a presença de Deus que o pessoal não podia chegar perto que morria, né? E uma vez por ano tinha um protocolo terrível. Eu coloquei um homem para chegar, nem chegar a Deus, para saber alguma coisa sobre Deus, tinha que ter Moisés, sumo sacerdote, tinha que ter o tabernáculo, e, de vez em quando, eles recebiam um telefone, como fosse telefone sem fio, né? Um passando para o outro, até chegar em você e em mim, se fosse naquela época. Hoje, não. Através de Jesus, por causa de Jesus, hoje, todos aqueles que aceitaram a Jesus no seu coração, todos que creram e foram batizados, se tornam filhos de Deus. Não só filhos, filhos do rei, e se tornam sacerdotes. Antes, precisava de sacerdote para quê? Tinha um montão de gente para ser intermediário, tinha muito intermediário. Hoje, não. O único intermediário que estava entre nós e Deus é Jesus Cristo. E nós já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nos tornamos filhos de Deus. Todos que creem e forem batizados se tornam filhos de Deus, rei e sacerdote. Você sabe que hoje nós temos acesso àquele que disse psiu para o mundo inteiro. E se ele der uma palavra, ele muda tudo. É aquele que comanda o universo. Ele é aquele que comanda o universo. Claro que, para se achegar a Deus, ele não mudou, não quer dizer que parece que é mais fácil, mas existe um protocolo, sim, para se achegar a Deus. E esse instrumento de contato com Deus, que Deus deu para o homem, Jesus ensinou, ele diz, eu vou ensinar para vocês. Ele se chama oração. Um instrumento chamado oração, né? Como que você vai se achegar diante de um rei? Para a gente chegar diante de um presidente, tem um protocolo. E só se você for muito importante para se achegar diante de um presidente da República. Agora, nós estamos falando de alguém que está superior ao nosso presidente, que é o nosso Deus. E esse acesso não é qualquer um. Esse acesso, quem tem, é só filho de Deus. Quem é filho do rei que tem esse acesso. E Deus nos deu um instrumento chamado oração. Para quê? Para que os filhos de Deus aprendam a chegar diante dele. E todos que são filhos de Deus, ele está esperando. Ele diz, filho, chega cá. Claro que Deus não mudou, ele é santo. E não muda, ele não mudou. Ele não deixou de ser mais santo. Claro que os sacerdotes naquela época, eles tinham todo um protocolo para se achegar diante de Deus. Tinha um protocolo. Hoje temos um protocolo também parecido. Sim, mas somos filhos. E nós temos esse acesso direto à presença de Deus. É possível, é o direito que nós temos através de Jesus Cristo. É essencial que a gente aprenda. Eu estou aprendendo a orar até hoje. Então, alguns assuntos aí que a gente vai comentar, eu estou aprendendo ainda. Então, vamos aprender. E uma das maneiras de a gente entender esse protocolo, de como que eu vou chegar diante de um Deus que fez um psiu para a terra e parou o mundo, ele tem todo o segredo do universo. Claro que aqueles que conhecem muito a Deus, aqueles que conversam muito com Deus e ouvem, não só falam, mas ouvem, eles sabem muita coisa que vai acontecer. Deus diz que fala o segredo dele para os seus filhos. Tem filhos muito achegados a Deus que Deus sabe. Vem aqui. São pessoas mais preparadas, filhos mais maduros? Sim. São filhos mais limpos? Sim. Que se prepararam durante muito tempo para se chegar diante do Deus? Sim. Do nosso Pai? Sim. Aliás, vocês são meus irmãos. Tá? Eu não tenho mais direito do que eu sei. Mas alguns sabem se achegar diante de Deus melhor do que os outros, por questão de conhecimento da palavra,
por conhecerem o protocolo certo de como se achega diante de Deus. Não se achega diante de Deus de qualquer jeito. E o fato é uma honra ouvir a voz de Deus. A gente não quer ficar ouvindo a voz de Deus só através dos outros. Não queremos ter outro sacerdote. Você é sacerdote. Deus te chamou para ser sacerdote para quê? Deus te chamou para ser filho e sacerdote. Filho, para ouvir o Pai. E sacerdote, para fazer todo o trabalho e ser bênção para outras pessoas. Você pode ser intermediário para muita gente que está perdida, para que você seja um instrumento de trazê-los e eles se tornarem filhos de Deus como você é, para que eles tenham o mesmo direito que você tem, de se achegar e eles orarem, porque oração não é para qualquer um, não funciona para qualquer um. Não adianta fazer uma regrinha de oração, uma oração bacana, dizendo assim, isso vai te dar sorte. Não, a oração só funciona para quem é filho do rei, para quem é sacerdote de Deus. A esse, sim, Deus tem um protocolo, e se fizer certo, Deus diz, eu te ouço, e eu vou te falar. Tá bom? Diz, no Novo Testamento que diz, você é o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. E por que eu sou? Quem é o tabernáculo de Deus? Aquele que tem o Espírito de Deus que mora, não está dizendo que visita, mas que mora no teu coração. O Espírito Santo mora em todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e aceitaram o batismo. Tá? Então, aqui está dizendo, você é o tabernáculo. Quem? Aquele que tem o Espírito Santo morando em seu coração, que tem Jesus Cristo, Espírito Santo morando em seu coração, que está escrito em Coríntios 3,16. Bem, desculpe, deixa eu voltar. Desculpe, esse daqui é um tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era montado, era tipo de uma igreja, era um tipo de uma igreja móvel. Eles montavam e desmontavam. Assim também nós somos móveis. Nós não ficamos parados, nós somos a igreja que em movimento. O tabernáculo de Moisés é onde Deus morava. Era dividido em 3 partes. A área externa que vocês estão vendo aí é bem grandinho. Esqueci a metragem. E tem alguns objetos fora. Tem aquela tenda que é separada em 2 partes. Um lugar chamado Lugar Santo e outro lugar chamado Santo dos Santos, que é o lugar mais fundo, que era onde Deus estava. Existia um objeto lá onde Deus estava presente. Não fisicamente, mas a presença de Deus estava lá. Tanto é que ninguém chegava. O sacerdote chegava, sumo sacerdote, que era um só, chegava uma vez por ano só. Hoje nós podemos chegar. Nós não somos sumos sacerdotes, somos sacerdotes. E hoje nós podemos chegar lá onde o sumo sacerdote chegava uma vez por ano só. Hoje nós temos esse acesso. É uma honra que nós temos. E a gente vai aprender a chegar lá, tá bom? Olha, os povos ao redor, eles tinham muito medo do povo de Israel. Não que o povo de Israel fosse muito forte, não. É que eles tinham medo da presença de Deus. Existia naquele tabernáculo, existia uma chama que saía daquele tabernáculo. E todo mundo enxergava um fogo muito forte saindo. E ninguém chegava perto, por quê? Era a presença de Deus. De manhã era uma nuvem, mas de noite era uma chama acesa que aparecia em cima do tabernáculo, como vocês podem ver na visão. Era a presença de Deus que os guiava. E os povos inimigos tinham temor, medo de quem? Da presença de Deus. É esse Deus que nós servimos. O inimigo espiritual, que é o diabo, seus demônios, que domina sobre muitos governos na terra também, eles sabem o poder que existe por trás da igreja de Jesus Cristo. Quem? Eles têm medo da igreja? Não, a igreja é bem pacífica. Mas tem alguém em cima da igreja, que é o Espírito Santo. Existe uma chama muito forte, que o inimigo foge. Que o inimigo foge e teme. Quem? A igreja? Não. Quem está por trás da igreja, que é o Espírito Santo, que habita no teu coração e no meu coração também. Essa chama existe até hoje.
Só que hoje não é uma chama visível, é o Espírito Santo que é representado como fogo. Essencial, então, a gente tem que aprender como que se achega na presença de Deus. Eu copiei uma planta do tabernáculo de Moisés, que é separado, se vocês souberem ler a planta, está escrito o átrio, a parte de fora, que existe o altar de sacrifício e a pia de lavatório e uma porta de entrada. O sacerdote podia entrar, ninguém mais, e o sumo sacerdote. Ninguém mais. Só entra na presença de Deus, só ora, só consegue chegar na presença de Deus quem for sacerdote. Eu e você somos sacerdotes a partir da hora que nós aceitamos a Jesus e aceitamos o batismo. Eu e você temos esse papel. O sacerdote tinha um papel principal, o papel do sacerdote é cuidar do tabernáculo. O principal papel do sacerdote é cuidar da presença de Deus na minha vida, na tua vida, na igreja. É o papel essencial. O nosso papel não é ver somente a parte externa de uma igreja. O mais importante papel do sacerdote é a presença de Deus em nossa igreja. É o papel, nosso principal papel é ser bênção para essa sociedade. Como que podemos ser bênção? É a presença de Deus que nós carregamos, tá bom? Existe o lugar santo, que tem 3 objetos, que está escrito menorá, mas é o candelabro. Tem a mesa dos pães e o altar de incenso. Depois tem um véu, e logo depois do véu tem a chamada a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, é lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus estava presente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o sacerdote. Ele entrava uma vez por ano, como eu disse, no Antigo Testamento. Mas hoje, em Apocalipse 1:5-6 diz, Ele, Jesus Cristo, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. O ministério do sacerdote, o teu papel de ser um sacerdote rei, é entrar no tabernáculo, é entrar na presença de Deus. Você sabe que um dos papéis principais do Filho de Deus, sacerdote, qual que é? A gente chama de orar, mas oração se deu para entender o que é. Entrar na presença de Deus e você falar com o teu Pai. E o teu Pai falar contigo. É o mais importante. Se Deus dissesse uma palavra, um psil de Deus, muda tudo. Aí você diz, puxa, então, o psil de Deus é forte. É forte. Eu preciso falar com Ele. Preciso. Mas eu nunca ouvi um psil de Deus. Mas Ele está te esperando. Né? É isso que a gente vai aprender. Oração é servir aos outros também, porque o sacerdote serve os outros. Ele era um intermediário para que o povo fosse liberto dos seus pecados. Ele tinha um papel de ajudar os outros, de se livrar, de serem libertos. E falar com o rei, que é o teu pai e o meu pai. Bom, tem um protocolo. Protocolo para falar com o nosso rei, para falar com o nosso pai. Né? Ele está acima do executivo, do legislativo e do judiciário. Se a gente resolver falar se todo mundo está perdido, tem uma instância superior, que não é o STJ, nem o legislativo. Tem alguém que está acima dele. Com o psil, ele mexeu o mundo. Você acha que se ele não disser alguma coisa, ele não pode mexer? Deus diz que eu tiro reis, coloco reis, eu faço. Deus faz o que Ele quiser. É essencial que a gente vá como igreja buscar a direção de Deus e conversar com o nosso Pai. A igreja pode mudar os rumos de uma nação. É o que uma igreja que ora. Ora, o que é? Ficar só de olho? Não, é chegar e aprender a chegar à presença de Deus. Né? Vai mudar? Muda, sem dúvida. Mas por que não mudou tanto? Então, é que a gente está aprendendo a orar. Porque eu sei que se Deus disser uma palavra, é radical mudança, um psil já mudou tudo. Imagina se ele disser alguma palavra dizendo assim, vou mudar, vai mudar.
Se disser, vai melhorar, não há quem mude. Se Deus agir, quem pode impedir? Né? Esse é o nosso Deus. Eu vou dar o protocolo. Primeiro, átrios. Átrios é a parte de fora, e a parte de fora tinha uma porta de entrada. O sacerdote, que é você, temos que aprender qual a primeira coisa que nós temos que fazer. Tem a porta, depois tem um altar e tem a pia de lavatório. Então, esses 3 primeiros passos. Primeiro passo é a porta, segundo passo é o altar, terceiro passo é a pia. É a parte de fora. Né? Então, nós vamos aprender. O sacerdote, o que tem que fazer? Como que eu aprendo a orar? O que eu faço? Né? Primeira coisa que Deus ensina, o sacerdote, quando vai entrar na presença de Deus, no Antigo Testamento é sombra para o Novo Testamento, ele diz que nós somos tabernáculos. Ele diz, entra na minha presença, ele diz, vamos ser mais pessoais, ele diz, filhinho. Ele nos chama de filhinho. Quando você quiser chegar na minha presença, eu vou te ensinar. O Espírito Santo ensina. Ele diz, entra pelas portas dele com gratidão. Não é à toa que a gente vai numa igreja e o culto começa com uma oração de gratidão ou com louvor. Louvor significa agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Louvor significa, eu vou elogiar a meu Deus porque Ele me salvou, porque Ele me sustenta, porque Ele me abençoa. Louvor significa isso. Então, entra na sua presença, primeira coisa, sem reclamar, sem pedir nada. Mas aprenda, primeira coisa que você faz na presença de Deus, quando você quiser orar, agradece. Louva a Deus. Seja com cânticos, seja com gratidão, mas que seja gratidão. É o primeiro passo. Tem outras referências. Segundo passo, ele diz, depois, tanto é que a gente nem pede perdão no começo, a gente só agradece. Muitos chegam na igreja louvando a Deus e pode ter muito pecado até. E já começa a sentir a presença de Deus, só o fato de agradecer, mesmo tendo pecado, hein? Por quê? Só o fato de entrar um pouquinho nos átrios do Senhor, a gente sente a presença de Deus. Segundo passo, aí a gente vai entrar um pouquinho mais próximo à presença de Deus. Aí existe o altar de sacrifício. Na semana passada nós estudamos Levíticos. Levíticos fala do papel do sacerdote, papel dos levitas. E o principal papel fala sobre os móveis do tabernáculo. O móvel mais citado em Levíticos, grande parte de Levíticos fala sobre esse móvel aí, altar de sacrifício. Isso daí era para resolver o problema do pecado do povo. O sacerdote sacrificava animais para resolver perdão, porque com o pecado o sacerdote não podia entrar na presença de Deus. Quer dizer, podia, só na porta. A gente já sente a presença de Deus. O fato de a gente sentir a presença de Deus não quer dizer que os pecados estão todos limpos, não. A gente, como filho, a gente já sente a presença de Deus, mas o altar do sacrifício funciona para quê? É uma checagem, é uma peneira. Grande parte do livro de Levíticos fala desse objeto. Por quê? Saía muito caro para o povo o perdão, custava dinheiro. Para ter perdão do pecado naquela época, tinha que oferecer, boi era moeda de troca, animal era moeda de troca, custava muito caro, dava muito trabalho ter perdão naquela época, tá? Na época da lei. Hoje temos Jesus Cristo, nós estamos na época da graça, não custa mais animal, não custa mais pomba, não custa mais cordeiro. Hoje o sangue de Jesus nos perdoa. Quando nós confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus aparece. Quando você diz, eu confesso, quando você diz, eu confesso, você está chamando, sabe quem? O sangue de Cristo. Eu confesso, não é porque eu mereça, mas é por causa do sangue de Jesus, que um dia eu aceitei a Jesus. Deus vai olhar o quê? O sangue de Jesus no seu coração. Naquela época do Antigo Testamento, quando eles sacrificavam, e Deus aceitava o sacrifício, sabe o que acontecia? Acontecia uma coisa sobrenatural. O fogo do céu caía nesse altar e queimava a oferta.
Era sobrenatural isso. Quando o fogo descia, quer dizer, Deus aceitou o meu pedido de perdão. Então existe uma coisa sobrenatural que quando existe uma confissão verdadeira, Deus se manifesta com a sua presença, derramando fogo e aceitando o pedido de perdão. Não é qualquer pedido. Se é um pedido de perdão, existe a manifestação de Deus na mesma hora que você confessa. Por isso que a gente insiste, o cristão tinha que confessar mais. Por isso que muitos cristãos estão orando, mas não saem da porta, não saem da porta dos atos do Senhor. Parece que a oração não funciona. Sim, não funciona porque o segundo passo não foi dado ainda. Eu quero conversar com Deus, eu quero conversar com meu Pai. E é isso mesmo, é o que a gente tem que aprender. Por isso a insistência de Deus dizendo assim, tivemos aqui, as ministrações de confissão, pouca gente confessa. Por outro lado, a presença de Deus fica mais rala na igreja. E na tua vida e na minha vida. Se eu não confesso, eu fico na porta. Eu não entro muito. Não adianta eu sei que não adianta eu cantar aquelas músicas de adoração, que eu não vou sair daquele local, não. Daquele local das portas. Por quê? Não confesso. É um dos móveis mais citados em Levítico, 80% ou 90%, porque é o mais difícil, e é o mais chato, é o mais difícil, e é o mais repetitivo, e Deus propositalmente fez com que fosse mais caro, porque o pecado dá muito trabalho para Deus. Deus não se agrada do pecado, e para resolver o problema de pecado é muito desgastante. Vide esse daí. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilado e caíram sobre as suas faces. Confissão de pecados. Se você anda na luz como ele anda na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você vê? Quando a gente confessa, se dissermos que não tem pecado, você está se enganando. E não há verdade na minha vida e na tua. Mas se a gente confessar, o sangue de Jesus nos purifica. Ele é fiel e justo para te perdoar. E o fogo do Senhor cai sobre a tua vida. E uma porção da presença de Deus é mais forte. Ele nos purifica. Segunda etapa. Aí você passa como sacerdote. E outra, o sacerdote tinha que botar lenha todo dia. Esse fogo não podia diminuir. Isso em Levítico 6:12 diz, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele. Você tem que botar lenha todo dia, confissão diária. Mas o que eu tenho que... Confissão diária, o sacerdote tinha que manter a confissão diária. Não é uma vez só. Eles tinham que manter a confissão diária. E sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura. É chamado de culto diário, oração diária, limpos todos os dias. Rogo-vos, em Novo Testamento diz, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto diário. Apresente o seu corpo, a sua vida, diariamente diante do Senhor. Não é oração só no final de semana, é uma oração. Graças a Deus por esses cultos online todo dia, Deus está nos treinando. Deus está nos treinando, porque Ele sabe que pessoas, a igreja que ora todo dia, chega na presença dEle, Ele é o dono do ouro da prata, Ele vai resolver coisas que... Ele pode resolver em um dia uma coisa que pode estar demorando 10 anos para te resolver a vida. Eu creio nisso? Com certeza. Isso com certeza eu creio. Eu falo sem dúvida. Depois, eu já falei da entrada do altar de sacrifícios, que é essencial para a tua vida. Depois, existe a pia do lavatório. A pia do lavatório era feita de bronze, eu acho. E era espelhado e com água. O sacerdote vinha com a mão suja, os pés sujos. Ele tinha feito trabalho de sangue também, tinha feito sacrifícios, que era respingado sangue, sujeira do deserto, né?
ele tinha que estar limpo. E dizia assim, Êxodo 30, 20, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou seja, não se entra na presença de Deus sujo. Mas você já não confessou o pecado? Sim, mas não é suficiente. Eles tinham que ter a mão limpa. Às vezes a gente está sem pecado, a gente já confessou, mas estamos com a mão limpa, mão suja e os pés sujos. Pode ter um significado de onde a gente andou, a gente veio do mundo. E geralmente, água e espelho representa a palavra de Deus. Em 38:8 de Êxodo, diz que era espelhado para que o homem enxergasse através do espelho a sua sujeira. Ele tinha que entrar limpo, ele tinha que ter o cuidado de limpar antes de entrar na presença de Deus. Espelho significa a palavra de Deus. Geralmente, no Novo Testamento, tem um simbolismo que geralmente representa, água representa a lavagem pela palavra de Deus, representa também o batismo nas águas. Creio que pode ter significado de batismo nas águas, dizendo assim, todo aquele que não é batizado nas águas não pode ir mais avante. Então, a pessoa tem, a batismo das águas, a gente já aprendeu que é uma pessoa comprometida com a igreja. Alguém que batizou nas águas é alguém que se comprometeu com o corpo de Cristo. Né? Então, é necessário que a pessoa seja comprometida? Sim, uma pessoa não comprometida não chega, não consegue entrar na presença de Deus. Deus não vai permitir que se entre. Não vai avançar muito na sua vida. E em resumo, esse espelho, a água, representa a palavra, dizendo assim, se você conhece pouco a Bíblia, você se conhece muito pouco. Se a gente não conhece a Bíblia, a gente acha que a gente está limpo. Se a gente conhece a Bíblia, a gente sabe o quê? A gente enxerga a sujeira, porque a Bíblia é santa, a Bíblia é limpa. E se a gente acha que nós não temos sujeira, é que a gente não conhece a palavra de Deus. Porque se a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai ver. Eu preciso disso, preciso tratar nessa área, preciso tratar naquela outra área. Agora, se a gente conhece de verdade a palavra de Deus, a Bíblia, a gente vai se limpar. Porque a Bíblia é um espelho para nós. A Bíblia é pura. E ela vai mostrar a tua sujeira. Então, puxa vida, mas então eu, para ouvir a voz de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. Para eu aprender a orar, eu preciso conhecer a Bíblia. Precisa. Aí você diz, em que fase que eu estou? Gente, por isso que a gente quer conhecer o nosso Deus. Aquele que criou o universo, que é aquele que diz psiu e o mundo para. O mundo parou com o psiu de Deus. Ele não fez muito mais do que isso. E se ele disser, pode ir, o mundo vai. Esse é o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Né? Bem, essa primeira parte dos átrios, se você resolveu, amém. Essencial a Bíblia, essencial. Tá? Pedro do Lavatório, deixa eu ver, o que eu escrevi? Hoje, sim, para você entrar no lugar santo, você precisa ser batizado, sim. A palavra de Deus é um espelho, eu falei. Quem não conhece a palavra de Deus, não sabe o que é pecado e o que é sujeira, tá? Eu já falei. Aliança e Bíblia, ou seja, batismo e Bíblia, é vital para a nossa sobrevivência. Quem está sujo morre, é isso que ele diz. Quem está sujo não entra na presença de Deus, Deus não fala. A oração não tem efeito. A gente diz, puxa, minha oração não tem efeito. Não, tem, mas vai ter que ir até o fim. A gente tem que ir até o fim, até um culto. A gente pode fazer o culto só na porta. Se não houver limpeza na igreja, a gente não vai mais avante na presença de Deus. Tá? Isso serve não somente na oração pessoal, mas como oração como igreja. Isso daí funciona como um líder de louvor, que ele faz com que o povo entre na presença de Deus. Vamos para a segunda etapa. Lugar santo, que é um lugar que era escuro e fechado. Era coberto, não era ao ar livre. Era fechado, como vocês viram na primeira figura.
Tinha 3 objetos, que era o candelabro, existia uma mesa dos pães e o altar de incenso. Se o sacerdote não acendesse o candelabro, ficava escuro. E o candelabro eram 7 pontas, que tinha que levar óleo. Primeiro vamos falar sobre o candelabro. Candelabro, o sacerdote precisava levar óleo. Óleo, produto do óleo, precisa ser produzido através do quê? Ela tem um simbolismo na Bíblia, né? Geralmente, óleo era um simbolismo de tratamento de Deus, porque a produção de óleo vem mediante a azeitona, né? O caroço. Você tritura o caroço, a parte dura. Então, o óleo representa pessoas tratadas por Deus. Ela produz óleo. O tratamento que Deus dá, correções, muitos se sentem apertados por Deus. A vida cristã, eu te digo que muitas vezes Deus aperta muito o nosso coração, aperta muito a nossa vida. Você diz, que ruim? Não. Deus está produzindo óleo. Por que Deus tem que produzir esse óleo? Porque com esse óleo Ele acende todo o candelabro. Né? Você vê que a vida de um homem de oração, ela é gradativa, ela vai aumentando. Pessoas mais maduras crescem, avançam mais. Eles ouvem mais a Deus, Deus fala mais com elas. Deus fala os seus segredos ao coração daqueles que são tratados por Deus, aqueles que se achegam na presença de Deus. São muitos homens? Creio que sim, né? Ou creio que não. Mas eu e você, nós queremos aprender a chegar na presença de Deus. São dezenas e centenas de pessoas que têm o direito de se achegar na presença de Deus, mas tem um protocolo. E Deus não mudou, e Ele é Rei dos 6, se achega diante do nosso Pai de maneira correta. Deus está tratando o seu povo, está produzindo óleo, pois ordenarás os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas sempre, continuamente. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Bem, eu botei o espevitador aí, tinha que ser de ouro puro, mas eu não achei. Espevitador, eles pegavam esse fogo, aquele fogo, fruto do arrependimento, acendia um fogo lá. E com esse fogo, eles pegavam com o espevitador e levava para acender o candelabro. Se a pessoa não confessar o pecado, nunca que vai acender o fogo. Por quê? O espevitador tem que pegar fogo, tem que pegar o fogo de algum lugar. Da onde? Do fogo que vem do céu, mediante um coração quebrantado e contrito, que sai mediante uma confissão. Quando a gente ou há uma confissão, o fogo de Deus cai. Você pega o espevitador e aquele fogo vai fazer com que acenda o candelabro. Existe toda uma sequência, uma interligada à outra, uma não funciona sem a outra. Nós entendemos que o candelabro aceso é uma mistura do óleo, que é o coração tratado por Deus. Você aceita o tratamento de Deus, Ele está te produzindo óleo na tua vida. E às vezes dói quebrar o osso, o caroço duro do teu coração, que é o orgulho, a vaidade, o ego. É bênção, hein? Ela produz óleo. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas seja cheio diariamente do Espírito, essa é a tradução correta. Todos os dias seja cheio do Espírito Santo. Todos os dias mantenha o candelabro aceso. Gente, se você tem Jesus Cristo, você é filho de Deus, você já confessou seus pecados e confessa todos os dias. E você está limpo pela palavra de Deus, você é assíduo estudante da palavra de Deus. Você ensina a palavra de Deus, ou vai ensinar. Você tem fome da palavra de Deus, você lê, você estuda. Não porque você é estudioso, é porque você ama a Deus. Quem ama a Deus, estuda a Bíblia.
Você aceita a correção de Deus, você aceita o tratamento de Deus, então você produz óleo, porque sem o tratamento de Deus não produz óleo. Orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, oração no Espírito. Eu creio que quando o fogo sai, se você batizar nas águas, você já é quebrantado, nada te impede de falar em línguas e ser cheio do Espírito Santo. Orar no Espírito, entenda-se, orar em línguas. É essencial você aprender a falar em línguas. Se você fala em línguas, você fala mistérios com Deus e você cresce. Você cresce no teu andar, você cresce no Espírito. Você cresce como homem de Deus, você cresce como mulher de Deus em oração. Você cresce diante do Senhor, você cresce espiritualmente, você amadurece. O Espírito Santo faz edificação própria. Então, é essencial que você ore em línguas. Estar cheio do Espírito Santo vai te aumentar o poder na pregação, você vai curar enfermos, os dons começam a aparecer. Você começa sem o fogo, sem o poder do Espírito Santo, o lugar santo fica escuro. Mas quando o fogo vem, ela acende todo o local. Aí você começa a ter a revelação do mundo espiritual. Os seus olhos espirituais abrem. Por quê? O sacerdote não consegue trabalhar no escuro. Nós só podemos trabalhar no reino de Deus se formos cheios do Espírito Santo. Só podemos abençoar os outros se formos cheios do Espírito Santo. Só podemos ter revelações da vida dos outros e abençoá-los. Só podemos profetizar sobre a vida dos outros se formos cheios do Espírito Santo. Sem Ele, andamos no escuro. Sem o Espírito Santo, nós não enxergamos nada e ficamos céticos, dizendo, não estou enxergando nada, não existe. Não, existe sim. Existe se acendermos o Espírito Santo. Mesa dos pães. Bom, eu estou aprendendo sobre essa mesa, tá? Era de madeira revestida de ouro. Madeira representa nós mesmos, a carne, o ser humano. E o ouro representa a divindade. Existiam 12 pães em cima das mesas, que eram as 12 tribos de Israel. Aqui no Novo Testamento, nós cremos que representa a igreja, o corpo de Cristo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o papel do sacerdote, a intercessão, servir aos irmãos, operar nos dons espirituais, aquele que está cheio do Espírito Santo. Quando você está diante do Senhor, é um processo. Você chega diante de Deus, agradece a Deus. Segundo, você confessa a Deus. Terceiro, a palavra de Deus tem que estar forte na tua presença. Se você estiver em oração, sempre tem a Bíblia perto de você. Ou ela diz que a palavra de Deus é que liberta também. Logo depois você tem a palavra tem que se um ajuntamento de gratidão. Segundo, confissão. Terceiro, a palavra de Deus. Depois, quarto, cheio do Espírito Santo. Quinto, se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai agir nos dons espirituais na tua vida. Você vai ser útil. Você vai ser um sacerdote útil na casa de Deus, porque Deus vai operar em você através dos dons espirituais. E os dons espirituais só aparecem quando o candelabro é aceso, quando você se move no Espírito, quando você é cheio do Espírito Santo. Quem não achava que falar em línguas não é importante, sem ela, se a gente não orar no Espírito, o recinto espiritual fica apagado e você não consegue operar. Fica limitado. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos não havemos de pedir como convém, nós não sabemos orar direito. Mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É Ele que vai te ajudar a abençoar outras pessoas, interceder, orar e ser bênção para outras pessoas. É o papel do sacerdote. Isso é gratuito, você vai crescer. A oração te faz com que você seja efetivamente um sacerdote e um filho de Deus. Esse é um papel do filho de Deus, é o papel do sacerdote. É o teu papel, o meu papel.
Você é tão filho de Deus quanto eu. Eu não sou. Isso é para pastor? Não é. Isso é para filho de Deus. É para religioso? Muito menos. É para teólogo? Muito menos. É para filho e filha de Deus. Eu não vejo se é para homem ou mulher. É para o filho e filha de Deus. Homens de oração. Homens que falam com o Pai. Têm intimidade com o Pai. Bom, vamos lá. Estou chegando. Altar de incenso. Depois dele ter feito isso, chegava no altar de incenso e diz em Salmo 141, 2, que a oração perante a tua face como incenso. Por que a tua face? Esse altar ficava perto da presença de Deus. É um dos últimos passos. E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ou seja, a oração, nesse momento que o sacerdote chegava diante do altar de incenso, subia como perfume agradável a Deus. Não estejais quietos por coisa alguma, no Novo Testamento diz. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Ou seja, nós entendemos que uma das últimas fases é quando você chega diante de Deus, aí sim nós pedimos a Ele. E os pedidos se tornam agradáveis a Deus. O pedido tem hora certa para se fazer diante de Deus. Quase no finalmente, ele chegava, o sacerdote dizia, e trazia as petições diante do Senhor. Por último, Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, que era o ápice, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, hoje nós podemos entrar sempre. Existia uma cortina, um véu, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos, existia uma arca da aliança, maná, tábua da lei e vara de Arão. A arca da aliança representava a adoração, ou seja, louvor era no início, adoração é quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus e via a glória de Deus. Era uma coisa muito forte, ele tinha que estar muito limpo. Se não tivesse, ele morreria. Essa diferença de louvor e adoração, um dia nós vamos aprender de fato a adorar diante de Deus. Creio que se a presença de Deus fosse muito, a gente chegasse no Santo dos Santos, perto da presença de Deus, a gente não conseguiria ficar de pé. A gente não conseguiria, eu não me imagino talvez. O maná é o alimento espiritual, tábuas da lei, direção, vara de Arão, autoridade e unção. Sim, quem chega diante de Deus no Santo dos Santos, recebe a autoridade de Deus, recebe a unção de Deus. São pessoas que recebem a autorização de Deus, são pessoas que Deus revela os seus segredos aos seus filhos. São pessoas diferenciadas. Por quê? Porque Ele fez o protocolo certo. Não são pessoas especiais aos olhos humanos, mas são pessoas que fizeram o protocolo certo, oram e Deus fala segredos para elas. Às vezes podem não ter título, mas são filhos do rei. Um detalhe interessante, né? Em Mateus 27, 50 e 51 diz, Jesus, quando estava morrendo, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou de dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras. As pessoas começaram a ressuscitar depois que Jesus morreu. Eu fiz uma figura embaixo, não sei se vocês estão entendendo. Existia um véu, aquele véu lá de cima, que separava o lugar santo com o lugar santo dos santos, esse véu se rasgou. Foi esse véu que se rasgou. E deu acesso a todos entrarem. Antes era uma vez por ano. Quando esse véu se rasgou, esse lugar santo dos santos e o lugar santo se tornaram um lugar só. Hoje, em Hebreus 10, 19, que é o Novo Testamento, é uma mensagem para mim e para você que é filho de Deus e sacerdote. Ele diz, tenham coragem. Tem que ter coragem. Ousadia é coragem.
Tanto é que os tímidos não herdarão o reino de Deus, mas os corajosos. O curso de obreiro é para corajosos. Ser filho de Deus é para corajoso. Ser sacerdote é para corajoso. Corajoso em quê? Entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Então, hoje existem os átrios do Senhor. E hoje existe o lugar Santo dos Santos, que ajunta o quê? O candelabro, a mesa dos pães, o incensário e o... Como chama, minha mãe? Altar. Altar, esqueci o nome. É onde está o lugar santo dos santos que vocês viram, tá? Tem os 4 objetos, estão num lugar só. Quando você, olha que interessante, hein? Quando você já fala em línguas, você já está no Santo dos Santos. Você já está no Santo dos Santos, mas já existe tudo. Não. Você está bem próximo à presença de Deus. Não existe mais separação. É só você dar sequência, é só você avançar mais diante de Deus. Você tem que permitir que o Espírito Santo enche, não só falando em línguas. A gente tem aprendido que ser cheio do Espírito Santo é acender o candelabro, é o Espírito Santo encher também o óleo na tua vida profissional, na tua vida emocional, no teu dinheiro, nos teus negócios, no teu relacionamento de família, no teu relacionamento com a sua esposa, no teu relacionamento entre seus irmãos, o teu relacionamento dentro da igreja. Tem que ser cheio do Espírito Santo em todas as áreas da tua vida. Isso é acender o candelabro. Deus está enchendo, não adianta só falar em línguas. Talvez seja uma haste do candelabro. Outro candelabro talvez seja a tua família. Outro candelabro talvez seja o teu relacionamento da igreja. Seja um relacionamento com os pastores, seja o teu relacionamento com a sua esposa, seja o teu relacionamento com seus filhos, com seus negócios. Deus tem que estar... o Espírito tem que te encher em todas as áreas, tá bom? Orientações últimas. Orem todos os dias. Todos os dias. Inicie sempre tua oração com gratidão e louvores. Fale com o Pai. Falar com o Pai é somente para filhos. Faz parte e interceder pelos outros. É papel dos sacerdotes. Hoje, lugar santo é o Santo dos Santos, pois o véu foi rasgado. Tem que ter coragem de entrar no Santo dos Santos todos os dias. E aprender a adorar a Deus, de fato, verdadeira adoração, é só no Santo dos Santos. Aliás, a gente aprende a adorar a Deus já quando a gente está cheio do Espírito Santo, mas a verdadeira adoração quando a gente está no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, sabe o que acontece? Lá sim. É lá que Ele dá direção para a igreja. É lá que Ele vai dar direção para o nosso país. É lá que Ele vai orientar o que tem que ser feito. Ele vai revelar aos seus profetas, aos seus servos, aos seus filhos. Ele vai falar os segredos do seu coração. O mundo está nas mãos do nosso Pai. É momento de a gente aprender a orar. E orar pelo nosso Pai. A melhor coisa que a gente faz não é fazer piquete lá no palácio, seja do governo ou de qualquer lugar, é orar e falar com quem? Com quem está superior ao nosso presidente, quem está superior aos juízes, quem está superior aos nossos governadores, superior aos nossos pastores. É falar direto com o nosso Pai. Para quem quer? Para toda a igreja. Já pensou? Dezenas orando, sendo cheios do Espírito Santo, aprendendo o protocolo correto da oração. Deus abençoe. E amanhã nós continuamos com o Antigo Testamento. Deus abençoe. Tchau. Graça e paz. É bom estarmos novamente aqui para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus, não? Isso faz uma diferença nas nossas vidas, pelo menos tem feito na minha, nessa caminhada aí de 20 anos, e o que tem mudado, transformado, é caminhar de acordo com o que está escrito aqui nesse livro.
que é maravilhoso para você e para mim, para todos nós. Queridos, já estamos no 4º livro do Pentateuco, hein? Como passa rápido, a aula que vem já é Deuteronômio e os 5 primeiros livros da Bíblia já estarão completos. A aula passada falamos de Levítico, a importância que é e sempre foi, sempre será. E eu queria só lembrar um pouquinho do que nós falamos sobre Levítico da aula passada, que a síntese do Levítico qual foi? Que Deus quer habitar em você e em mim também. E é o desejo de Jesus, habitar em nós. Só que quando nós permitimos que Ele habite em nós, Ele vai fazer o quê? Ele vai nos limpar, vai nos purificar, vai nos santificar, porque o nosso Deus é um Deus santo, para que depois a gente possa ser usado por Ele. Era isso, habitava, limpava, santificava para sermos usados por Ele. Então, eu só queria lembrar isso, desse processo tão importante na sua vida e na minha, que é a santificação. Para tanto, preciso de ajuda aí de novo. Isso. A santificação é um processo, e faz parte do processo de santificação o que? O arrependimento. Não tem como nós avançarmos no sentido da santificação sem nos arrependermos do que fazemos e que sabemos que é contrário à vontade de Deus. Então, isso tem que ser, como já foi dito aqui em outras aulas, ou talvez em cultos, isso não é uma única vez, isso é contínuo, todos os dias. Infelizmente, erramos, pecamos, e o que nós temos que fazer? Nos arrependermos. Porque o cristão, como eu estou colocando aí de novo, me ajudem, por favor. Isso. Não, deixa eu voltar. O cristão, nós não somos definidos pela ausência do pecado. Seria bom se fosse, mas não somos. Mas sim pela presença do arrependimento em nossas vidas. Grave isso. Se você está aí atrás de uma vida sem pecados, você deve estar. E eu também. É um processo. É um processo. O que mais tem que ter na sua vida e na minha, para alcançarmos esse desejo da santificação, é um arrependimento contínuo, que flua rapidamente, quando nós arrependemos diante de Deus e de algumas pessoas pedindo perdão a elas quando fazemos alguma coisa errada. Isso era só para trazer um gancho de Levíticos novamente para cá. Agora, estamos em Números. E Números, de novo... E Números conta a história de Israel, no deserto. É um livro que fala do povo de Deus em movimento. Diferente de Levítico, que eles estavam parados no Monte Sinai. Números não, Números eles estão caminhando, ou seja, a jornada do Monte Sinai até a Terra Prometida, liderada por Moisés. E nesse livro em particular, a gente vai ver a capacidade que Deus deu a Moisés como um grande líder. Enquanto Moisés conduzia Israel do Egito para Canaã, houve provas, Deus de fato provou esse povo, como tem nos provado. As provas vão fazer parte das nossas vidas, nesse período também. Infelizmente, esse livro registrou o quê? Alguns sucessos, mas também fracassos desse povo. A incredulidade, nós vamos falar disso já já. Isso foi o grande fracasso, né? Já foi mencionado aqui em aulas ou em cursos anteriores, que o povo, a grande maioria, não alcançou a terra prometida, falharam em alcançar a terra prometida por causa da incredulidade. Então, o livro de Números registra isso. A desobediência de Israel resultou em quê? Em julgamento do Senhor, né? Julgamento do Senhor, sempre, porém, sempre balanceado ou contrabalanceado com a persistência de Deus paciente em levantar, posso dizer, você e eu. Ou seja, ele levantava uma nova geração para cumprir o seu plano. Nós vamos ver que a geração que saiu do Egito, praticamente a sua totalidade, não chegou na terra prometida. Mas Deus levantou outros. E Ele está aqui hoje também, te levantando. Se você está desanimado, saiba que Ele está aí do teu lado, querendo ver você em pé. Querendo ver você em pé. Como eu falei nesse livro, mostra demais, com grande destaque, a personalidade e a obra do grande libertador que foi Moisés. Não só libertador, legislador. Ele põe ordem na nação. Ele foi o homem que Deus escolheu, não apenas para libertar
da escravidão no Egito, mas para pôr ordem nessa nação. Criou todos, recebeu da parte de Deus as leis e colocou todas elas em prática de uma maneira simplesmente perfeita. Essa missão que ele assumiu desde o princípio, que ele já havia recebido isso em Êxodo, agora ele precisou organizar os israelitas, ou seja, já saíram do Egito, deixaram de ser escravos, agora como é que vão viver? Como é que vão viver? Como é que vão se portar? E teve que guiá-los durante todo o tempo nessa peregrinação até onde? A terra prometida. E no cumprimento dessa missão, Moisés, que sempre atuou, isso é um detalhe importante, sempre atuou com total fidelidade ao Senhor e muito motivado pelo grande amor que ele tinha ao seu povo. E aqui eu vou até ler esse trecho, capítulo 14, de 13 a 19, só para vocês verem o coração de Moisés, como ardia em amor pelo seu povo. Porque nós vamos falar isso lá na frente, mas o que mais esse povo fez nessa caminhada do Monte Sinai, ou melhor dizendo, até da libertação do Egito até a terra prometida, sabe o que foi? Reclamar, murmurar. Foram diversas vezes, mas diversas vezes. O povo se rebelava. Nesse verso, capítulo 14, então, o texto bíblico, 14:10, diz assim: ainda assim toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Era esse nível de queixa, não era algo que, está chato, não. Não, vamos apedrejar, quer dizer, e Moisés, diante de uma situação como essa, ele ainda assim, ele vai diante de Deus, capítulo 14, verso 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar o teu povo no meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo esse povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de sua forma dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los. E com isso, Deus diz que não iria acabar com eles. Grande amor que Moisés tinha por aquele povo. É impressionante. Um povo rebelde, um povo idólatra, um povo que como diz aí, queria apedrejar aquele que seria o futuro líder, né? Josué seria o futuro líder, é nesse nível, mas então a gente vê essa personalidade de Moisés, movido por amor, muitas vezes sentiu-se abatido pela carga moral da sua responsabilidade. Capítulo 11 diz isso, de 10 a 15, que ele se abre diante do Senhor, dizendo: estou cansado, essa tarefa é árdua demais para mim, mas ainda assim Deus era com ele, sustentou. Se você acha que você tem queixas, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Esse aqui, até os irmãos dele, Miriam e Arão, caíram de pau nele. Criticaram, murmuraram contra ele, reclamaram, e isso também moveu a ira de Deus. Então, meus queridos, esse livro ensina você e a mim desde já: sejamos firmes, sejamos fortes. Carregar a cruz de Cristo, em parte, é isso. É remar contra a maré. É ir contra muita gente e muita coisa. Então não pense você e eu que a coisa é fácil. Não foi para Moisés e não é para nós, mas Ele é conosco. Ele é com você e Ele é por você, como foi com Moisés. Seguindo, quando viu aproximar-se do momento de sua morte, depois nós vamos voltar aqui também, eu acho que esse capítulo 27, depois eu sugiro que vocês leiam inteiro, porque se você parar para pensar, um homem que tocou esse povo 40 anos... Presta atenção, 40 anos de gente murmurando, se queixando, está sol, está frio, não tem comida, não tem água, agora tem água, queria diferente, agora tem pão, queria carne. 40 anos. E lá no fim, por ter tocado a pedra e não ter falado com ela, o próprio Deus se aparece para ele dizendo: Moisés, vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar nela. Eu não sei como eu reagiria. Honestamente, não sei como eu reagiria. Gostaria que você pensasse um pouco nisso. Imbuído de 40 anos de uma missão estafante, diariamente, e você não alcançar o final dela,
Moisés não se queixou, não reclamou e preparou o seu sucessor. Isso para mim é uma grande lição, uma grande lição. Não é à toa que a Bíblia diz que ele era o único, ele e Jesus, são os mansos, os homens mansos da terra, humildes, porque não é brincadeira você não alcançar e ainda assim se despojar por completo e dizer, não, está tudo certo, então que o Senhor me ajude a apontar um novo líder para esse povo. Esse cuidado que ele teve no final foi para mim impressionante. Seguindo aqui em Números, nós temos 3 temas que permeiam o livro de Números. Primeiro, como a gente já tinha visto, Deus falava diretamente com Moisés. E nós vamos ver isso num detalhezinho lá na frente. De modo que as palavras de Moisés, elas tinham uma autoridade divina. Ou seja, o povo tinha que obedecer Moisés, porque aquilo que Moisés falava, ele tinha ouvido diretamente de Deus. Então não era algo que ele achava, não era algo que ele tinha estudado, não era a vontade de Deus. Porém, a resposta de Israel a Moisés espelhava o quê? Em alguns casos, obediência, em outros casos, desobediência ao Senhor. Porque ele era a pessoa que Deus tinha escolhido para conduzir aquele povo. Então, Deus falava diretamente com ele. Quando o povo obedecia, estava obedecendo a Deus. Quando o povo desobedecia e falava mal de Moisés, estava falando mal de quem? Do próprio Deus. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é que o Senhor era um Deus de juízo. E ele continua sendo um Deus de juízo. Por quê? Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, mas ele é um Deus de juízo. Porque ele é ruim? Não, porque ele é bom. Porque ele é bom. E nós vamos falar disso um pouco mais lá na frente. E a ira de Deus, neste livro, ela foi provocada diversas vezes. Então, se eu posso te dar um conselho, uma vez eu ouvi isso há muito tempo atrás e ficou gravado no meu coração. Porque você e eu fomos alcançados pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas eu acho, com todo respeito, que a graça de Deus ela não é inelástica. Ou seja, ela tem um limite. Não abusemos dessa graça de Deus. Não abuse. Não abuse. Veja se as tuas atitudes estão compatíveis com esse livro. Veja se ele tem se agradado de você. Não vá além. Não vá além. Esse povo ia além muitas vezes. Muitas vezes ele foi além, provocando a ira de Deus. Eu não quero. Não quero que ninguém aqui provoque a ira de Deus. A terceira seção enfatiza a fidelidade, muito embora ele muitas vezes se irou, nós vemos isso no livro, mas ele sempre foi e sempre será fiel em guardar a promessa que ele tinha dado a Abraão, a terra de Canaã, porque ele apareceu para Abraão no início, que vimos, que ele teria uma terra abençoada, que ele iria levá-lo para uma terra que emana leite e mel, que é a terra de Canaã, e ele manteve. Alguns não chegaram, mas que ele levou. E aqueles que não chegaram, creiam, não foi vontade de Deus. Eles decidiram não chegar em desobediência ao Senhor. Qual a estrutura do livro? A estrutura do livro a gente pode dividir em 3 etapas. Do capítulo 1 ao capítulo 10, são os 19 dias que ainda esse povo estava no Monte Sinai, se preparando para partir desse acampamento. Ficaram ali. Depois do capítulo 10 ao capítulo 22, são os 39 anos que levou esse tempo do Monte Sinai à terra prometida. Todos os estudos mostram que daria para fazer por muito menos. Muito menos. Mas, de novo, a rebeldia do povo, a desobediência do povo, as murmurações do povo, as queixas do povo, fez com que alargasse o tempo no deserto. O deserto dizem que é a escola de Deus, mas nós temos um tempo nele. Às vezes nós é que alongamos o tempo no deserto.
Às vezes nós alongamos o tempo no deserto, que foi o que aconteceu aqui. E os últimos meses da estada de Israel nas campinas de Moabe, pouco antes de entrar na terra de Canaã. Então ele pega 19 dias parado no Monte Sinai, 39 anos caminhando até o Monte Sinai, e depois o finalzinho, prestes a entrar na terra prometida. Outro elemento importante, e é até a razão do nome do livro, é o censo. Por que o livro se chama Números? Porque houve 2 censos, ou seja, contagem. Teve um logo no início e um logo no final, que o próprio Deus ordenou. Então, é o registro dos homens com idade adequada para o serviço militar. A maioria das Bíblias diz acima de 20 anos. E os 2 censos serviram principalmente para medir a força do exército de Israel e contar os levitas. Os levitas não fazem parte do exército, porque a função deles é outra. Cuidar do tabernáculo, montar e desmontar, e de toda a ordem que existia na adoração e nos sacrifícios. Então, os levitas não iam para a guerra. Eles não eram contados como parte do exército. E nesses 2 censos, tanto o primeiro quanto o último, deu aproximadamente 610 mil homens, era o exército. Por isso que quando você lê ou escuta que essa multidão que andou com Moisés, que alcançava aí de 2 a 3 milhões de pessoas, faz sentido. Porque se você imaginar que só de homens acima de 20 anos tinha 600 mil pessoas, se você incluir as mulheres, as crianças, os idosos, os levitas, chega no número que a gente sabe que é por volta de 2 mil a 3 milhões. De 2 milhões a 3 milhões. Os 2 censos serviram principalmente para medir a força do exército de Israel e contar os levitas. O mais perto do seu final representa 2 gerações distintas. O primeiro censo, como nós falamos, ninguém entrou. Ninguém entrou. Foram morrendo no deserto. O segundo, rebelde. O segundo, sim. Esse, sim, é que acabou entrando. O primeiro censo contou a geração rebelde que saiu do Egito, recebeu a lei e morreu no deserto. E o segundo, como eu acabei de falar, contou a nova geração. Deus, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um plano para você. Eu não tenho dúvidas disso. Eu gostaria muito que você falasse sim para o plano de Deus. Mas o plano de Deus é mais abrangente do que a sua pessoa e do que a minha pessoa. Então, eu sempre tive esse entendimento, meu entendimento. Quero fazer parte desse plano. Mas o plano de Deus não vai parar em função do João. O plano de Deus vai seguir. Mas eu quero seguir junto. E quero que você siga junto também. Alguns aqui não quiseram seguir. Então, Deus teve que levantar outros para seguir. O segundo censo contou com a nova geração de Israel que, de fato, entrou na terra prometida. O interessante é que, se você olhar no início do livro, olhar no final do livro, você vai ver que os números são muito parecidos. Então, todos os que morreram na caminhada, por razões, muitas vezes, de rebeldia e de idolatria e de desobediência e murmuração, Deus colocou um número quase idêntico para levar para a terra prometida. Isso é incrível também. Falando agora só de alguns dados do livro como síntese, novamente, claro, o autor é Moisés, escreveu quando? No último ano da sua vida. Ali por volta de 1445 a 1405, que foram esses 39, 40 anos que eles levaram ali. O título é bastante apropriado, que o título em hebraico do livro, o título hebraico do livro não é Números, e sim é o início do livro que diz no deserto, visto que é esse caminhar desse povo no deserto do Monte Sinai até a terra prometida, que é o que está escrito aqui, uma vez que a maior parte do livro registra a história dos israelitas durante os 40 anos que vagaram pelo deserto. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, intitulou o livro Aritmoi, que de fato é Números, devido à proeminência dos dados do recenseamento. Então, o livro tem o nome de Números por causa do recenseamento. Se a gente fosse pegar algumas palavras-chave desse livro, como a gente às vezes faz, que palavras seriam essas? Serviço, trabalho, guerra e jornadas. Ou seja, porque nessa peregrinação tinha serviço. Você imagina montar e desmontar o tabernáculo.
A aula de ontem o pastor Chone mostrou o tabernáculo. Dá para imaginar o trabalho que era montar e desmontar aquilo tudo. Você já parou para pensar nisso? E a hora que a nuvem andava, tinha que desmontar o tabernáculo. Não adiantava, mas Deus, a gente acabou de chegar, agora que está tudo... Não, a nuvem andou, desmonta absolutamente. E não é desmontar só o tabernáculo, porque tinham 3 milhões de pessoas em volta ao tabernáculo, em cabanas. Nuvem andou, levanta tudo e vamos embora. A nuvem parou, para de novo, e monta tudo de novo. Então, é uma peregrinação, também guerra, serviço e, infelizmente, das faltas do povo de Israel com Deus, único deles. Faltava quando? Quando duvidavam. Faltava quando? Quando temiam, quando não deveriam temer. E por aí vai. Qual é a lição central desse livro? Se você gravar isso, eu já vou estar muito feliz. A lição central do livro de Números é essa daí, ó. A incredulidade impede que você e eu tenhamos uma vida abundante. Incredulidade. Isso é o tema do livro. É aí que o livro tem coisa para te ensinar também. E a mim também. Tanto que Hebreus 3, de 7 a 19, fala muito disso, e eu quero mostrar isso um pouquinho para vocês entenderem o perigo que é, como temos que orar, como temos que batalhar diariamente para que a incredulidade não nos consuma, não nos derrube, não nos prostre, não nos desanime, porque é isso que ela faz. Então, Hebreus 3, de 7 a 19, nós vamos ver os seguintes textos. O autor dizendo assim: ali os seus antepassados, ali aonde? Aqui, ó, no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos, ou seja, Deus abriu o mar. Deus fez coisas tremendas, mandou as pragas que nós já vimos, feitos incríveis. E ainda assim, eles colocaram Deus à prova. E aí o resultado foi que ele próprio diz: por isso fiquei irado com aquela geração. E disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. É Deus falando com eles. E será que não está falando conosco hoje também? Será que muitas vezes não nos recusamos de andar nos caminhos de Deus por achar que o meu caminho é melhor? Por achar que eu sei o que é melhor para a minha vida, melhor para a minha família, melhor para a minha empresa? Será? E o texto continua ainda de Hebreus, dizendo assim: jurei em minha ira. Deus falando: jamais entrarão em meu descanso. Qual era o descanso? Terra de Canaã, a terra prometida. E aí, finalizando ainda em Hebreus, diz isso: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Sabe por que nós estamos aqui todos os dias? É isso aqui, ó. Advirtam uns aos outros, todos os dias. Todos os dias nesse link aí da Igreja Cristã do Morumbi, ou você tem culto, ou você tem aula. E o intuito é um só: te levar para o céu. Te levar para o céu. Esse é o intuito, não é outro. Porém é um processo. É um processo. E tem sido exaustivamente ensinado e pregado esse processo. Aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, ir para o batismo das águas, buscar o batismo no Espírito Santo, buscar o batismo no fogo. Oração, ontem foi tão bem ensinado aqui. Advirtam uns aos outros todos os dias. E Deus ainda, através do autor de Hebreus, continua dizendo: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E por que o grande risco? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Esse povo que desobedeceu. E aí ele finaliza: vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa do quê? Da sua incredulidade. Que você guarde isso no seu coração, esse é o meu desejo. Lute contra. Não aceite quando você acordar duvidando do que Deus pode fazer na sua vida. Esse povo aqui era um povo enorme, que esteve face a face diante dos milagres de Deus. E mesmo assim, a grande maioria não entrou na terra prometida.
por causa disso. Fiquemos longe disso. Existe uma mensagem tríplice nesse livro, que a gente pode chamar, inicialmente, um dos pensamentos principais, como eu falei no início aqui, Deus quer habitar, Deus quer te limpar e purificar para que você sirva, para que você sirva. Então, serviço é um dos pensamentos principais desse livro. E é a mensagem que encontramos bem à sua entrada. Porque, voltando um pouquinho, o povo do Senhor é salvo para... Voltando um pouquinho, encontramos bem... O povo do Senhor é salvo para servir. Porque em Gênesis, o homem sofreu a queda, foi arruinado, caído. Em Êxodo, foi redimido. Para Levítico, muito bem já falado, adorar e louvar a Deus e se limpar. E agora em Números, servir. E esta é a ordem divina. Somente uma alma salva é que adora ao Senhor e está qualificada para o seu serviço. E esse é o zelo que a gente tem tido. De não apenas salvar a sua vida, até porque isso é Cristo quem faz, mas que você cresça. Que você amadureça, que você de fato seja esta alma salva, que adora ao Senhor e que está qualificada para o seu serviço. Como já foi dito aqui, a nossa esperança é que num espaço de tempo de 2 anos, muitos obreiros sejam levantados. Você sabe o que é obreiro? É aquele que serve ao Senhor. Você sabe o que é diácono? É aquele que serve ao Senhor. Você sabe o que somos nós, pastores? Aqueles que servem ao Senhor. Deseje isso no fundo do seu coração. A segunda mensagem desse livro, importantíssima também, é ordem. Deixa eu dar um testemunho meu. Entrei nesse ministério há 20 anos atrás. E graças a Deus estou aqui. Foi aqui que me converti. Comecei na igreja do Cristiano Morumbi, do Morumbi fui para o Panambi, tempos curtos, e de lá fomos para a Flórida, e estamos na Flórida acho que 16, 17 anos. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui nesse ministério? Ordem. Aí, ó. Ordem. Eu gostava porque tinha horário para começar, horário para acabar, era isso. Eu falava com todo respeito, porque ele está aqui. Esse japonês não é brincadeira. Mas aqui, ó. Você acha que é porque ele gosta? Porque ele é oriental? Deus estabeleceu dessa maneira. A ordem é indispensável no serviço e no viver. A ordem é a primeira lei no céu. Eu não tenho dúvida que o céu é organizado, cara. Se você acha que você vai chegar atrasado nas reuniões do céu, você está ali. Você está liquidado. Você está liquidado. Tudo no céu é organizado. Notamos aqui a organização do acampamento e do serviço, tudo tinha ordem. Tabernáculo, e nessa ordem, Deus desejava que o seu povo sempre andasse, mas andasse como? Em ordem, em paz, em ordem. Se a gente vê isso no Novo Testamento, claro que vemos. Paulo diz isso aos Coríntios. 1 Coríntios 14, 26 a 33, você vai ver lá, que o nosso Deus é um Deus de ordem. O culto é um culto de ordem. Então, tem sim, vai ter sempre horário de começar, horário de acabar. É dessa maneira que Deus se agrada. Nos ensinou em Números, e isso não mudou, e não vai mudar. Então, a segunda mensagem, o primeiro era serviço, a segunda mensagem é ordem, mas que não pode ficar fora da sua vida e da minha, né? Eu muitas vezes brinco com as pessoas lá na Flórida, que nosso culto é 10 horas da manhã, e pergunto, vocês acreditam que Deus está aqui? Ah, sim, está aqui, sim. Então, eu perguntei, desde que horas? Desde que horas? Porque às vezes eu vejo gente chegando 10h10, 10h15, 10h30. Ou seja, depois do convidado principal. Pense sobre isso. E é no amor que eu falo. Sabe por quê? A gente acompanha, a gente vê os resultados daqueles que são fiéis ao Senhor, nos seus compromissos com Ele. Que horas que chega, que horas que sai, como age. Estou muito feliz e agradecido por ver um número elevadíssimo de pessoas assistindo essas aulas, comprometidas com esse curso. Que assim seja até o final. Deus vai honrar tudo isso, eu creio nisso. Nosso Deus é um Deus de ordem, grave isso. Terceira mensagem, infelizmente aí já não foi boa nesse livro, porque mostrou
as falhas do povo de Deus e que assumiu graves proporções. Quando vamos lendo, até nos assusta de ver o quanto reclamava, o quanto murmurava, o quanto duvidava. Falta de quê? A incredulidade matou esse povo. Por isso esse livro diz aos redimidos: acautelai-vos da incredulidade. Mas, graças a Deus, nem tudo foi falta. Lá no finalzinho, seção última do livro, Israel, graças a Deus, surge novamente vitoriosa e restaurada ao favor de Deus. Deus levanta novamente pessoas que Ele queria para o serviço dEle. Agora, eu pus aqui um apanhado curto, só para que você entenda melhor o grau de insatisfação que esse povo tinha com o próprio Deus. As queixas que eles faziam. Primeiro, contra o caminho no qual Deus estava guiando. Já reclamaram. Ou seja, imagina, você foi escravo durante 400 anos, humilhado, serviços pesados, duros. Aí a primeira coisa, se aí ser liberto, mas tinha que ser por esse caminho. Não dava para ser por outro. Isso está lá no capítulo 11, de 1 a 3, se você for ler lá. Aí depois a comida. Com a comida que Deus alimentava. Mas não dava para ser melhor? Capítulo 11 também. Depois contra o líder. Reclamaram contra Moisés, nós vimos isso. Depois contra a terra que Deus lhe prometera. Também reclamaram. Capítulos 13 e 14. Ou seja, um povo que só murmurava. Você quer receber o favor de Deus? Fique longe de murmuração. Fique longe de murmuração. Troque toda e qualquer murmuração da sua vida por gratidão. Lembra do crente corcunda que eu comentei aula passada? Que só fica olhando para baixo e reclamando? Não seja não. Não seja não. Nem cego, nem corcunda, nem nada. Que tudo aquilo, claro, estava se referindo aos nossos defeitos espirituais e não físicos. Longe disso, espirituais, né? Então, a murmuração é o crente corcunda, que está sempre olhando para baixo e reclamando de alguma coisa. Depois eles reclamaram do juízo de Deus contra eles, que o juízo foi justo. Capítulo 14, se você for ler lá, você vai ver que foi extremamente justo. Reclamava também contra as suas ordens do próprio Deus, e reclamava também que agora estou com sede. E assim vai. E a provisão de Deus, ou seja, era o tempo inteirinho de queixas e mais queixas. Eu pus aqui um quadro para você entender um pouquinho melhor, e aí voltei até um pouco em Êxodo, porque isso começou lá, e depois seguiu em Números. Então, a primeira queixa deles era, estavam diante do mar, Deus já tinha libertado, né, já tinha passado a 10ª praga, estavam diante do mar, aí olharam para o tamanho do exército e reclamaram. Qual foi a atitude de Moisés nesse caso? Incentivou Israel a confiar em Deus. E qual foi a atitude de Deus? Abriu o mar vermelho e afogou todos os egípcios. Esse foi o Deus que eles viram. Está lá em Êxodo. Aí, no caminhar, a primeira coisa, encontraram água, mas a água era amarga, né? Tanto que deu o nome de Mara, àquela fonte. Qual foi a atitude de Moisés? Orou. O que Deus fez? Tornou a água potável. Faltou alimento. Moisés repreendeu Israel, porque faltou confiança deles. Mesmo assim, Deus enviou o maná do céu. Deus bondoso, Deus fiel. Faltou água de novo. Moisés orou, saiu novamente água da rocha dessa vez. Todos esses sinais foram feitos com esse povo. Entrando em Números, a gente vai ver que eles começam a reclamar da dificuldade da vida no deserto. Moisés novamente ora diante de Deus. Nesse caso, Deus estava tão irado que enviou fogo. A ira de Deus enviou fogo para abrandar e para que as pessoas pudessem entender que tinham que confiar e não reclamar. Enviou fogo para consumir parte do arraial, não destruiu a todos. Faltou carne, Moisés ficou frustrado e orou, e Deus fez o quê? Enviou codornizes. Mas ao mesmo tempo que enviou codornizes, enviou uma praga também. Porque era assim, o povo não se satisfazia. O povo não se satisfazia com nada. Estatura e força dos habitantes da terra prometida. Quando chegaram lá e foram ver, não, o Senhor nos trouxe para uma terra, mas tem gigantes lá. Moisés ora novamente e
infelizmente, fez o povo vagar por 40 anos, e uma geração inteirinha morreu aí. Reclamou da autoridade e liderança de Moisés. Moisés repreende Israel, ficou irado e orou. O que acontece? Corá e aqueles que se rebelaram morreram ali. Ou seja, eles provocaram demasiadamente a ira de Deus. Faltou água novamente. Infelizmente, depois nós vamos ver isso com mais detalhe. Repreendeu Israel e feriu a rocha, porque Deus havia dado uma ordem: fale com a rocha. Negou a entrada de Moisés na terra prometida. Uau! Mas é um livro que eu estimulo muito que vocês leiam. Tem muita passagem, muita coisa boa. Mas eu queria avançar um pouquinho mais aqui, porque eu confesso que esse livro de Números, para mim, é um dos livros em que a gente vê a figura de Jesus e do amor de Jesus de uma maneira como poucos livros do Antigo Testamento. Muito embora em toda a Bíblia, como nós já falamos, Jesus está lá. E vai estar sempre. Mas esse aqui tem algo de Jesus nesse livro que eu vou querer gastar um pouco mais de tempo com vocês. Entrando agora aqui um pouquinho no arquivo pessoal, e tem alguns ensinamentos tremendos para a minha vida e para a sua, eu destaco logo esse texto que está em Números 9, capítulo 9, verso 8, que diz assim: Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Deixa eu explicar o contexto. Ia haver uma cerimônia de Páscoa. E o que havia acontecido? Alguns homens tinham tocado um cadáver. Isso fazia com que, de acordo com as leis, eles estavam impuros cerimonialmente. Ou seja, não poderiam participar da Páscoa. Está escrito, é o que vamos ser, acabou, não tinha dúvida. Quando vão buscar Moisés, a resposta dele tem que tocar teu coração como tocou o meu. Ele falou: eu sei, mas ainda assim, eu quero ver o que Deus vai falar a esse respeito. Eu vou até ler a resposta que Deus deu a Moisés nessa passagem. Ou seja, era alguém que queria e necessitava de ouvir a voz de Deus em tudo e para tudo. Então, estava lá, claro, instrui os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Moisés instruiu o povo, porém, ficaram alguns cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas porque estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas. E aí ele diz: esperem, eu quero receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor vem para ele e diz: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Deus nunca irá contra a palavra dele. Deixa eu falar isso para você. Nunca irá contra a palavra dele. O que está escrito, Deus irá cumprir. A questão é, se eu e você estivermos sempre ligados à voz de Deus, Ele poderá te dizer, e a mim também, como, de que forma aplicar a palavra de Deus. Em que momento? Faz toda a diferença. Com isso, muitas vezes a gente não abandona pessoas. Com isso, muitas vezes a gente não destrói relacionamentos. Porque ouvimos da parte de Deus como é que Ele quer que a lei dEle seja aplicada naquela situação. Foi o que Moisés fez aqui. Tremendo isso para mim. Grave isso também. Números 9, 17, já comentamos, mas é bom que você grave. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Parece fácil, mas não era. 3 milhões de pessoas desmontando tudo, levantando acampamento, seguindo, daqui a pouco para tudo de novo. Mas o caminhar com Deus, muitas vezes exige isso de você e de mim. Quando Deus diz para, você aceita fácil? Ou você reluta e quer seguir? Poxa, mas agora que estava dando tudo certo, e o Senhor vai me pôr no banco?
Às vezes ele põe. Mas saiba que a vontade dele para você e para mim é muito melhor do que a sua e do que a minha. Esse povo aprendeu isso. Nuvem andava, andava tudo. Nuvem parava, tudo parava. Quando o povo reclama que não queria mais comer maná, que estava cansada já do pão, que queria outra coisa, reclamaram veementemente para Moisés, dizendo que no Egito tinha mais coisa, que não deveria ter saído de lá e tudo mais. E aí, olha o texto que acontece. O Senhor responde, e Moisés vai diante de Deus irado, porque Deus falou, não, eu vou dar uma carne para ele. Ele meio que fala assim, mas o senhor tem rebanho suficiente? O senhor está vendo o tamanho da multidão que temos aqui? Eu não estou vendo boi nenhumzinho aí, como é que vamos dar carne para esse povo? A resposta de Deus para Moisés, Números 11, 23. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Não ponha limites em Deus. Não há limites para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há casamento que Ele não possa restaurar. Não há relacionamento que Ele não possa mudar. Não há. E Ele cumpriu. Caiu tanta carne que eles passaram até mal de tanto que comeram. De tanto que comeram. Moisés teve que ouvir isso de Deus. Estará limitado o meu poder, Moisés? Você vai ver que a minha palavra vai se cumprir. Segundo, para você entender por que Moisés não entrou na terra prometida, porque o texto Deus falando com ele, dizendo, pega a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. E Moisés não falou. Moisés bateu na rocha. E nós já vamos te explicar o que era aquela rocha. O que era aquela rocha? Qual era o significado daquela rocha? Então, de fato, ele não obedeceu ao Senhor, porque ele tinha dado uma ordem clara a Moisés que apenas falasse. Mas o orgulho e o ego de Moisés, eu acho que se elevou um pouquinho, que é algo também que nós temos que lutar, estarmos atentos todo o tempo contra isso. Mas ele está lá, te esperando na glória, tá bom? Não se preocupe com isso. Números 27, eu havia comentado, mas eu quero meditar um pouquinho nesse texto que está aí escrito. Então Moisés disse ao Senhor, aqui qual é a situação? Deus tinha acabado de falar para ele, 27, que ele não iria entrar na terra prometida. Você imagina isso? Ouvir da parte de Deus que ele não iria entrar na parte, depois de tanto sacrifício, ele não iria entrar. Qual foi a reação de Moisés? Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Ou seja, ele continua, não perdeu reverência, não perdeu respeito, não perdeu temor, nada. Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Se tem algo que a gente pode aprender com Moisés, é esse texto aqui. 40 anos trabalhando, dia e noite. Há muitos estudiosos que ele abandonou demais a família em alguns aspectos, mas o foco dele era o Senhor. Ele mesmo diz aí, para que a comunidade do Senhor, ou seja, receber um não de Deus, talvez eu e você pudesse falar, bom Deus, então segue a vida, passa a régua e está tudo certo. O Senhor é quem dá fôlego a todas as criaturas, escolha um. E nós sabemos que o sucessor dele foi Josué. Aonde nós vemos Cristo aqui? Deixa eu avançar um pouquinho. Tem algumas situações de Cristo no livro. Moisés, quando fere a rocha, essa que a gente acabou de falar, que texto está em 20, de 7 a 11. Que rocha é essa?
Paulo nos esclarece muito bem, 1 Coríntios 10, 4 diz: e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era quem? Cristo. Por isso que quando falava com ela, ou teve outras vezes em que Deus permitiu tocar nela, sempre saiu água. Agora, quando era para falar com Cristo e ele bateu em Cristo, não deu muito certo. Lembra da passagem da serpente de bronze, que se rebelaram e Deus mandou uma praga e matando vários, e Deus também fala, levanta uma serpente de bronze para que aquele que olhar para a serpente será salvo da ira. 21, de 6 a 9, que serpente é essa? Apóstolo João nos explica muito bem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Então, o livro de Números é lindo. Eu tenho um pouquinho de tempo aqui, mas eu queria dedicar agora para uma aplicação pessoal desse livro, que eu queria que você gravasse muito. E que você pudesse responder essa pergunta, afinal, Deus é bom? Deus é bom ou não é bom? Como é que fica isso? Eu tenho ouvido, às vezes escuto umas coisas que me deixam arrepiado, algumas pessoas que já estão caminhando com Deus um tempo, vêm e dizem para mim que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus. Uau! Como é que alguém pode dizer algo assim? Deixa eu mostrar, se você tem... Sabe por que as pessoas às vezes dizem isso? Porque em Números 35, você e eu vamos ver um texto que está escrito, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, aqui é Deus falando, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens, ídolos, e derrubem todos os altares idólatras. Alguém que lê isso diz, nossa, esse Deus não é o Deus que eu creio. Esse Deus não tem nada, esse aqui não é o Pai de Jesus, não. Ele explica, no mesmo capítulo, se contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Esse Deus não é bom? Esse Deus é muito bom. Quando ele diz, tira isso da sua vida, é porque ele sabe que isso vai lhe causar um dano enorme. Será espinho na sua vida, como foi aqui. Agora, se tem Jesus nesse livro, o Jesus desse livro chama-se Cidade de Refúgio. Cidade de Refúgio. Números 35, a gente vê isso. Deus dando ordem a Moisés para que ele criasse 6 cidades de refúgio. O que seria isso? O tempo é curto, depois gostaria muito que você lesse esse capítulo, que você fosse entender. Pessoas que cometessem algum assassinato involuntário. Você fala, mas João, isso é possível? Alguém matar alguém sem vontade? É possível. 2 pessoas no campo trabalhando, um com machado, uma foice, escapa, atinge o outro sem querer e mata. Era um assassinato premeditado? Claro que não, foi um acidente. Deus queria cuidar dessas pessoas. Construa cidades de refúgio para elas. 6. E vocês vão entender quem é o nosso refúgio. O salmista já diz, Salmo 18, 2, 3, o Senhor é minha rocha e minha fortaleza, o meu libertador e o meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Aonde está Jesus nessas cidades de refúgio? Vamos ver os nomes dessas cidades de refúgio. Eu não tenho tempo para mostrar o mapa, mas é tão perfeito a colocação delas, porque se você olhar aqui, ele diz, fazei com que essas cidades estejam à mão, estejam próximos. Então, em qualquer lugar que as pessoas morassem, tinha uma cidade de refúgio ali, bem estrategicamente colocada. A primeira cidade que Deus manda construir é localizada em Quedes. O que significa Quedes? Quedes significa santo, santuário. Ou seja, Jesus é o nosso santo refúgio, Jesus é santo. E quando nós andamos com Ele, Ele pode e quer também se santificar. Por isso mesmo que diz em João que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele é Quedes. Qual outra cidade de refúgio tinha nesse livro? Siquém, lugar, e o que significa Siquém? Lugar para o cansado. Ou seja, Siquém no original significa ombro.
que tem força para suportar o peso, assim como Siquém, Jesus é o refúgio para o cansado e para o oprimido. Mateus 11, 28 diz isso: vinde a mim quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Terceira cidade de refúgio que Deus mandou Moisés construir ficava localizada em Hebrom. Qual o significado de Hebrom? Lugar de comunhão. Porque não pense você que era bom estar numa cidade de refúgio, estava protegido da morte, mas estava sozinho. Sentia falta das pessoas, era um solitário lá. Quem é o refúgio seguro para o desamparado? É Jesus. Ele nos reconciliou com Deus e uns com os outros, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão um com os outros. Ele é o lugar de comunhão para você e para mim. Outra cidade, Ramote, lugar de refúgio para quem? Para os humilhados. Ramote no original quer dizer o quê? Exaltação, lugares altos. Assim como Ramote, Jesus é o nosso lugar de elevação. Você às vezes se sente humilhado por situações, sente o pior dos piores, saiba que em Jesus ele pode mudar essa história. O próprio Deus disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você. Deus pode e vai te exaltar no momento certo. Ele, não eu e nem você. Então, ele é o lugar de refúgio para os humilhados. Jesus é. Quinto e penúltimo, Bezer, que significa o quê? Lugar de refúgio para o fraco. Eram pessoas fracas que estavam lá, que precisavam se sentir fortalecidas, e Bezer significa fortaleza. Esse é o significado do nome. E Cristo, o salmista diz: Cristo é nosso refúgio e fortaleza, nosso lugar seguro, nossa proteção, nosso esconderijo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Só Jesus, só Ele. E a última cidade que eles tinham que construir e ter lá era Golã. E como é bom ter uma Golã por perto. Como é bom ter uma Golã por perto. Sabe por quê? Golã é o lugar de refúgio para os tristes. E eu não tinha dúvida que muitos que estavam nessas cidades de refúgio estavam tristes, estavam longe dos seus familiares. Muitas vezes, talvez, abandonados. E saibam que eles, leiam lá, capítulo 35 de Números, eles não tinham autorização para sair de lá. Porque se saíssem de lá, o vingador da família poderia, assim, de fato, executá-los. Ou eles estavam protegidos lá, enquanto estavam dentro da cidade. A única possibilidade de sair da cidade é quando o sumo sacerdote morresse. Tinham que aguardar. Em alguns casos, poderiam levar vários anos. Então, Golã é o lugar de refúgio para os tristes, porque Cristo é o nosso refúgio contra a tristeza. E aqui também o próprio salmista diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra. Quando eu me dei conta do cuidado de Deus, de pedir a Moisés que construísse essas cidades de refúgio, eu confesso que falei, que cuidado de Deus. Vou ler só um trechinho, 35:9 diz: o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel, quando atravessar o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. E essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar a sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada. Escolham para si 6 cidades de refúgio. E ele distribui algo milimetricamente. Se você olhar o mapa de Israel, você vê o cuidado que Deus tinha de que perto de cada cidade, de cada vilarejo, tinha uma cidade dessa. Porque como a pessoa tinha que correr para lá, antes do vingador alcançá-la, se fosse distante, muito provavelmente seria executado no caminho. Deus está perto de você. Jesus está perto de você.
E a pergunta que eu tenho hoje para você é: que refúgio que você está precisando? Qual é? Talvez o que você hoje possa estar mais precisando é Quedes. E Quedes é santidade. Talvez hábitos, vícios, possam estar te incomodando e muito. Pois saibam que Jesus pode te ajudar, pode te libertar, pode fazer com que a caminhada com Ele seja em direção à santidade. Agora, talvez não seja a santidade que você esteja precisando, talvez o que você esteja precisando é um ombro para descansar. E aí esse quem? Que é o ombro, que é o descanso. Estamos vivendo tempos turbulosos, difíceis mesmo. Mas saiba que se você precisa de descanso, Ele mesmo diz: vinde a mim. Vinde a mim. Agora, se não é santidade, não é descanso, quem sabe é uma reconciliação, é comunhão. Tem pessoas lutando dentro das suas próprias casas, esposa, marido, em situação difícil em função dessa pandemia. Saiba que Jesus é o nosso Hebron. Ele pode promover essa comunhão, promover essa reconciliação. Agora, se você tem se sentido humilhado por todos ao seu redor, porque talvez tenha perdido sua colocação profissional, tenha dúvida do seu futuro, tenha se sentido realmente com a sua baixa estima lá embaixo, talvez você tenha que ir para Ramote, que é o lugar mais alto, um lugar de exaltação, mas segurando na mão de Jesus. Não sozinho, porque sozinho não vai adiantar. Está fraco? É Bezer que você tem que ir, porque lá Ele vai te fortalecer. Vai te fortalecer, sem dúvida nenhuma. Tristeza, Golã para você. Vá para Golã, vá para os braços do Pai. Vá para Jesus. Diga sim para Ele hoje, porque Ele é o único que pode promover santidade, descanso, comunhão, reconciliação, te tirar do chão, te fortalecer e tirar toda a tristeza da sua alma. Mas para isso, tome uma posição nessa noite. Diga simplesmente: sim, eu desejo a minha cidade de refúgio, e a minha cidade de refúgio é Jesus. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.